Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aí. Começo agora uma roda de conversa que será utilizada para compor o trabalho final da disciplina da Diversidade e Inclusão 1 na Universidade Federal de Itajubá, que é ministrado pelo docente Paulo César Nunes Júnior, e hoje o assunto é bullying, preconceito e inclusão. Nossos convidados são a professora doutora Ana Carolina Salles Oliveira, professora na Universidade Federal de Itajubá, professor Tiago de Souza, professor na Rede Estadual de Minas Gerais, e o Worsley Vinícius Rodrigues da Silva, que formou o ensino médio ano passado na Escola Estadual Coronel Carneiro Júnior, no município de Itajubá. Bom, primeiramente, pessoal, gostaria de agradecer pela participação, desde já o nosso muito obrigado por se tornarem possível essa roda de conversa, e agora eu também gostaria de passar a voz para vocês se apresentarem um pouquinho. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, é um prazer estar participando desse trabalho, né? Veio com um convite muito especial do Marcelo e também do Matheus, os dois já foram meus alunos, né? Eu e o Marcelo, agora a gente vai ter uma longa jornada pela frente numa iniciação científica, graças a Deus, né, Marcelo? É isso aí. E é um prazer estar aqui com vocês, tá? Bom, vou me apresentar rapidinho. Eu sou graduada em fonoaudiologia e em pedagogia, sou especialista em linguagem, informática da educação, em Libras, em audiologia e em neuropsicopedagogia. Sou doutora, mestre e doutora em ciências da linguagem, tá? E também professora da disciplina de Libras e linguagem, das disciplinas, né, de Libras e linguagem e comunicação na Universidade Federal de Itajubá. Atualmente, eu estou desenvolvendo pesquisas na área de educação inclusiva e também de Libras, ok? Boa tarde, gente. Primeiro, agradeço o Matheus, o Marcelo pelo convite, né? Também obrigado por a professora Ana Carolina, do Worsley também, né? Um aluno meu, por estar nesse bate-papo sobre esse tema tão importante, tá? Um pouquinho da minha apresentação. Eu sou formado em filosofia. A minha especialização, ela é em gestão educacional. Também tenho especialização em gestão do trabalho pedagógico e formação de docente, e também especialização na educação à distância, tá? Atualmente eu trabalho nas escolas estaduais Coronel Carneiro Júnior, que aí é em Itajubá, e trabalho na escola Comendador, na cidade de Pedral. Tá? Sou professor do estado desde 2014, ministrando a disciplina de filosofia. Meu nome é Worsley. Eu só não vou mostrar meu rosto, porque eu sou uma pessoa muito tímida mesmo. Mas eu tenho 18 anos. Como falado, eu terminei o ensino médio ano passado, no Carneiro Júnior. E a pedido do professor Tiago, eu tô aqui participando com vocês desse bate-papo. Então, Carol, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, que é uma pergunta do roteiro e tudo mais, é que, atualmente, que dificuldades que você encontra na formação e na preparação dos docentes para a área de inclusão e para a questão de bullying e preconceito, hoje em dia? Está aberto aí para comentar. Tá. Obrigada pela pergunta, Matheus. Então, quando a gente fala inclusão, a primeira coisa que normalmente vem à cabeça das pessoas é pensar na pessoa com deficiência, né? Mas a gente precisa pensar que a inclusão, ela vai muito além do que só a pessoa com deficiência, né? A gente tem a inclusão social que acontece a partir de ações que combatem a exclusão aos benefícios de vida e sociedade, que muitas vezes, ou em sua maioria das vezes, ela é provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, diferença de gêneros, deficiência também, né? Preconceito social e preconceitos raciais também, né? E a partir disso, a ideia que a gente precisa ter, que todos precisam ter, na verdade, é que a escola, ela precisa, a ideia que o pessoal tem, na verdade, né, que a escola precisa estar pronta para receber os alunos, para poder incluí-los, né? E essa ideia, ela é baseada numa expectativa ilusória, na verdade, né?
de um saber que é pronto e prescrito de como trabalhar com cada criança, né? A gente fala que os professores, eles precisam ter a base de como trabalhar com a inclusão em si, né? Na formação deles, né? Mas isso normalmente é dado de uma forma muito rápida na graduação, né? E assim, o que acontece? Os professores saem se sentindo, se formam se sentindo despreparados, né? Para lidar com isso. E na maioria das vezes os professores se desesperam quando a gente fala em inclusão, principalmente de pessoa com deficiência, né? E a partir disso, eles saem em busca de soluções para poderem atuar no contexto da inclusão, né? Principalmente dos alunos com deficiência, e muitas vezes eles esquecem, né? Que os alunos com deficiência apresentam diferentes necessidades, né? Que precisam ser desenvolvidas na escola. E com isso, alguns professores, eles demonstram querer trabalhar, né? Eles querem trabalhar com o aluno com deficiência ou querem trabalhar com a inclusão, mas eles não sabem como fazer isso no dia a dia. E eles acabam indo em busca de cursos de formação continuada, treinamento, capacitação, para adquirir conhecimento, mas nem sempre isso é um sucesso, né? Porque essa busca pelo curso, né? Pelo como eu vou fazer, por essa receita pronta, digamos assim, ela é tão forte que acaba saindo da compreensão do professor, né? O fato dele ser formado, dele ser educador por formação, tá? E eu acho que o fato dos professores dizerem não saber trabalhar com aluno com deficiência leva o professor a buscar essa fórmula, né, fora da sala de aula, e muitas vezes vai além da sala de aula e ele acaba se frustrando, né, por causa das causas do insucesso. Então, eu acho que, assim, não, independente de ser inclusão, da gente falar de bullying e de preconceito, os professores têm que entender que, assim, é fazendo que a gente vai ter sucesso ou insucesso. Não adianta a gente querer buscar como eu disse, uma receita pronta de como eu vou trabalhar com os alunos, sei lá, surdos. O modo que eu vou trabalhar com um aluno surdo vai ser o mesmo modo que eu vou trabalhar com todos os outros. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que é encontrada pelos professores, né, na formação da preparação, é eles sempre quererem buscar essa receita de trabalho, de como trabalhar, na verdade, com todos os alunos que são de inclusão, digamos assim. Apesar de achar que, independente de deficiência ou qualquer outra coisa, todos os alunos são incluídos, né? São alunos de inclusão. Mas eu acho, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é isso. Eu queria agora seguir com as questões para o Tiago. Eu queria fazer uma pergunta para o Tiago, que é a seguinte: quais dificuldades que você, Tiago, encontra em sala de aula perante esses assuntos que a gente está falando, que é inclusão, bullying, preconceito? E como que você faz para lidar com essas ações ou com esses acontecimentos dentro de sala de aula? Tá, joia. Então, Matheus, como a Carol disse, né, a gente não tem uma receita pronta, né, porque cada aula, cada dia, entrando numa sala, é novo, né, cada dia tem uma novidade, cada dia a gente encontra, até eu falo que a nossa vida enquanto professor, e talvez a Carol até concorda comigo, que a nossa rotina, ela nunca é a mesma, né, talvez a parte de conteúdo, talvez a parte que nós trazemos, né, teórica, pode continuar a mesma, mas a sala de aula, ela nunca nunca será e nunca deve ser
do mesmo jeito todos os dias, né? Falando sobre a questão aí, né, quais são os desafios que eu encontro enquanto professor da rede pública, talvez o primeiro passo da maior dificuldade é saber entender a diferença do outro, né? Como que nós, enquanto professores, podemos trabalhar a questão da diferença? Quais são os preconceitos, né, que talvez desenvolvem em mim, enquanto professor, né, que talvez eu trago por uma questão histórica, talvez eu trago por uma questão social, né, e que talvez pode ser um bloqueio dentro da sala de aula, né? Então, é preciso a gente refletir um pouquinho mais sobre a questão da diferença, né? E talvez a maior dificuldade que nós temos é como lidar com as diferenças. Mas também não pode ser somente uma dificuldade, mas um desafio. Um desafio, talvez, que nos impulsiona a questão dos estudos, né? Porque eu não posso chegar, talvez, e falar sobre a questão do bullying sem entender como o bullying ele manifesta. Talvez os atos, eles vão nos dar parte ou talvez o próprio resultado de um bullying que já acontecia fazia tempo, né? E como eu posso lidar com isso, né? Aí a questão que o Marcelo falou dos livros didáticos. Será que os nossos livros, eles trazem informações, né? Também com relação aos enfrentamentos, como o aluno ele consegue perceber, será que a forma com que eu estou falando está chegando dentro dessa visão mais plural, né, de sala de aula, dentro das diferenças manifestadas dentro da sala de aula? Será que eu estou conseguindo alcançar a todos os alunos? Talvez pode ser até utópico, porque a gente sabe que, enquanto professor, a gente não vai conseguir alcançar a todos, mas talvez num dia, mas no outro dia a gente pode chegar lá e alcançar, tá? Outra dificuldade que nós temos, a questão de como desenvolver um material que seja um material mais inclusivo, né? É uma das dificuldades que nós temos. Mas uma outra dificuldade, talvez, que a gente pode falar e que eu posso trazer enquanto professor, é a dificuldade de escuta, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente fala muito e pouco escuta, né? E talvez tenha alunos nossos que precisam ocupar o espaço de fala de aula também, sabe? E isso não é tirar o mérito do professor, né? Eu acho que, enquanto professor, a gente precisa desconstruir também essa nossa fala, né, enquanto o mediador ali dos conhecimentos, né, mas talvez escutar mais o aluno. Então, essa vai para você, então. Eu queria saber, assim, na sua escola, na sua vivência, quando você foi aluno de escola estadual, no seu tempo de escola, o que você viu alguma coisa que tratava de inclusão, bullying e preconceito na época de escola sua ou não? Bom, acho que, para começar, acho que basicamente a vida toda do aluno, ele é cercado por essas questões de bullying, preconceito, essas coisas, porque sempre vai ter um aluno na sua sala que vai fazer uma piadinha com outro coleguinha, que todo mundo vai achar que é piada, mas na verdade não é. É, são diferentes. Cada aluno, né? A pessoa ela é individual e elas tem suas características, então é comum ver as pessoas fazendo piadas de certas características de outros alunos. Então, acho que a vida toda do aluno, ele acompanha, nem ele vivencia na pele, mas acompanha como telespectador ou coisa do tipo. No meu ensino médio foi mais frequente essas intervenções, assim, seja o professor falando na sala de aula por causa de ter ocorrido ou porque alguém de fora foi fazer alguma palestra. No ensino fundamental, não. Só queria acrescentar uma coisinha, que creio que todo mundo aqui tem a ciência que acho que uma das coisas mais importantes que o professor ele precisa entender para lidar com as questões de inclusão, preconceito e bullying nas escolas, é que o tempo que o aluno passa na escola é apenas 4 horas do dia dele. O professor ele tem que entender tipo, que depois dessas 4 horas tem mais outro 20 que ele passa fora da escola e pode acontecer infinitas coisas
e com esse aluno. E, tipo, tudo que o aluno ele faz dentro da sala de aula, comportamento e tudo, é um reflexo do que acontece com ele lá fora. Então, acho que isso é um ponto que tem que ser levado em consideração também na hora de lidar com esses problemas. É isso.